Pronto, já estou a gravar. Estou a gravar no computador. E depois, no fim, quando isto acabar, eu faço a conversão. A conversão demora bastante tempo, é muito lenta, porque vão comprimir, isso são ficheiros enormes. E depois faço o upload para o YouTube, também demora bastante tempo, de maneira que vocês, isto provavelmente só ao fim da tarde é que estará pronto. Mas não há problema nenhum, vai estar eventualmente. E quando estiver pronto, vocês recebem uma ligação para o canal de YouTube onde está a nossa sessão gravada, que eu acho que é uma boa solução para todos. Ora bem, estão a ver no meu ecrã este ficheiro que se chama 2_2_ Oasis Montage Tutorial V71 Português PDF, que têm nos vossos, têm aqui, está na vossa bibliografia, pasta Oasis Montage Tutorials, é este, número 2. Portanto, o número 1 é o manual em inglês. O número 2 que vamos seguir durante esta semana é o... Portanto, podem clicar com o botão direito e fazer download para o vosso desktop e abrir, para vermos todos e acompanharmos todos ao mesmo tempo. No princípio, agora, vamos seguir este ficheiro. Isto é a versão 7, porque eles, infelizmente, estes senhores, claro que isto é uma empresa, serve para dar lucro, claro, mas têm vindo a dificultar cada vez mais a vida às pessoas. Quer dizer, deixou de haver tutoriais online. A maior parte deles, se querem aprender alguma coisa, têm que pagar. Em todo caso, vocês já têm um grande volume de tutoriais que cobrem toda esta nossa formação. E vamos começar então por este ficheiro que são 334 páginas. Não vamos ver tudo, claro, mas vamos ver alguma coisa. Vamos avançar por aqui adiante e passar para as partes que nos importam mais. Eu tenho aqui uma cábula que imprimi ontem. É a primeira coisa que eu imprimo em papel há muito tempo. Não gosto, não tenho usado muito papel. Vamos por aqui abaixo. Eles vão explicar como funciona o Oasis. Claro, eu sei que alguns de vós já tiveram formação em Oasis Montage. Vão ter paciência, porque esta primeira parte vai ser muito rudimentar, mesmo introdutória para quem nunca trabalhou com o programa. Isto do suporte técnico, não... Aqui, para mim, funcionou muito mal. Eu tentei entrar em contacto ainda antes, talvez em setembro ou outubro do ano passado, que eu entrei em contacto com este suporte técnico na União Europeia, tech.eu, que é em Inglaterra, e para eles vos arranjarem o software de forma gratuita, mas eles não responderam. Mas pronto. Conceitos do Geosoft. Este capítulo contém informações sobre os componentes. Eu, quando me pediram para fazer esta formação baseada no Oasis Montage, já conhecia o programa, está claro, já o tinha usado, mas tanto doutoramento usou, com muito bons resultados. E sei que é muito poderoso, mas pensei, como penso sempre, isto se calhar há outro software que seja, ainda que não tão poderoso, que seja gratuito e que faça praticamente a mesma coisa. Nós temos opções, por exemplo, sei lá, para o Office da Microsoft, temos imensos Offices gratuitos. Para o Photoshop, que é o programa por excelência de processamento de imagem, temos muitas versões gratuitas que fazem quase a mesma coisa. Para o ArcGIS temos um equivalente, quase equivalente, que é o QGIS, que é gratuito e que faz quase a mesma coisa. A verdade é que para este não há nenhuma opção válida, consistente. Há várias coisas parcelares que fazem partes do que faz o Oasis Montage, mas que faça tudo, não há mais nada. Portanto, é uma boa opção para o género de trabalho que vocês têm que fazer. E
E então, quando instalaram o programa, provavelmente clicaram numa caixinha que dizia instalar o Viewer. Este Viewer é a parte que é gratuita do Oasis Montage. Isso pode-se descarregar gratuitamente do site da Geosoft e que permite visualizar as bases de dados, grids, mapas. Depois falamos mais sobre isto, os grids, que é um conceito muito importante. A tradução disto é péssima, eu chamo-lhe Estamos a ter muito. Quem está a falar? Desculpem. Rogério, estamos a ter muita oscilação da internet. Não Ah, sei o que é que está a acontecer, mas vai e volta, mas em não todo sei o que é que está a acontecer. caso, não se preocupem, porque eu estou com a net muito forte, muito rápida e muito estável. Portanto, a gravação vai ficar com boa qualidade. Ok? Depois teremos essa. Se quiserem, em algum momento, se quiserem que eu interrompa, digam-me que eu interrompo, está bem? Ok. Não há problema nenhum. Eu estava a falar no Viewer que vocês instalaram com o Oasis Montage, e que é gratuito, que, portanto, permite ver bases de dados, ver grids, que é um conceito muito importante, que eu gosto de chamar grelhas, que no fim de contas são formas de interpolar os dados, depois vamos falar nisso. Vocês têm os dados amostrados ao longo de perfis ou em malhas, por exemplo, na geofísica de campo, e têm que poder saber entre dois pontos que valor é que um campo, estão a medir o campo magnético, por exemplo. Mede o campo magnético aqui, nesta pontinha, e depois mede o campo magnético aqui, nesta pontinha. E temos que poder saber, quando vamos fazer uma projeção, um mapa, por exemplo, entre estes dois pontos, que valor é que tinha o campo magnético. Há várias maneiras de fazer isso, essa interpolação entre estes dois pontos. Isso é o que se chama gridding. E vamos trabalhar sobre isso demoradamente amanhã, provavelmente. Voxels, que são unidades digitais a 3 dimensões, MXD, arquivos do ArcGIS, portanto vai ser possível, vocês vão poder usar o próprio Oasis Montage para visualizar e editar com algumas limitações ficheiros do ArcGIS, que é muitíssimo bom. E depois as barras de ferramentas da Geosoft. Portanto, vão poder fazer tudo isto e vão poder, com o Viewer, portanto, só com esta versão gratuita, também podem, por exemplo, pegar em ficheiros destes e imprimi-los em PDF ou até PDF 3D. Depois, para o Oasis Montage propriamente dito, podem fazer aceder. Esta tradução é brasileira, portanto o português deles é estranho para mim e para vós também, provavelmente um bocadinho, mas é a mesma coisa, é outra forma, outra versão diferente desta nossa língua comum tão bonita. Gridding diferente, mais avançado, processar dados usando os algoritmos de gridding, ferramentas avançadas de CAD. Uma coisa gira que é poder arrastar ficheiros diretamente para dentro do programa, à maneira do Windows para ele abrir, automatizar procedimentos usando scripts. Acontece muitas vezes nós estarmos a tratar dados e tenho, por exemplo, numa base de dados, as bases de dados aparecem-nos sob a forma de tabelas como as do Excel, já vamos ver isso mais tarde, e cada folha corresponde a uma linha de prospecção e depois cada coluna corresponde a uma variável. Portanto, em termos de ciência de base de dados, cada coluna é um campo, cada linha é um registro. E vocês podem fazer contas entre registros, como fazem no Excel, entre campos, aliás, como fazem no Excel ou no Access. Também vamos falar um bocadinho sobre a ligação do Oasis Montage ao Access, que é a grande base de dados da Microsoft. E tudo isso. Depois, o processamento de dados no Oasis Montage é alcançado através do GX.
Então, os executáveis GX são o quê? São pequenos programas que fazem processamento individual pequenos processamentos individuais de dados. O que é que eu estava a dizer há bocado acerca dos, depois perdi-me, acerca dos campos na folha semelhante à do Excel. Acontece-nos estarmos a repetir a mesma coisa muitas vezes. Mudar a formatação, mudar o número de casas decimais num campo, depois mudar no outro, e depois alinhar tudo à direita, ou fazer uma data de procedimentos. Os scripts é isso, que nos permitem, quando eu vejo que tenho que fazer a mesma coisa muitas vezes, isto que vocês estão a ouvir não é estática, é a minha gata mais velha que está a afiar as unhas nas costas do sofá. E o script permite automatizar procedimentos, coisas repetitivas nós podemos. Estava a falar depois nos executáveis, no GX. Os GX são, digamos assim, os pequenos cérebros dentro do Oasis Montage. Quando tenho uma tarefa, para qualquer tipo de tarefa que eu queira fazer com os dados, há um GX. Há duas maneiras de correr o GX. Uma delas é, digamos, a engenheiro, que é lançar diretamente, ir a um menu de GX do Oasis Montage, lançar este executável e pô-lo a correr. E depois há a maneira segura e correta de o fazer, que é através de menus. Para cada conjunto de, digamos, modos de processamento, há um menu, e a esse menu depois vão estar associados os executáveis necessários para fazer aquilo que pedimos no menu. Vamos ver ainda hoje ou amanhã, vamos ver uma coisa que faz, elimina picos, por exemplo, valores outliers, valores espúrios. Tem uma série de dados que variam entre 3 e 5 mil e de repente aparece-me um 9.999. E eu elimino esse dado. Portanto, há um menu que me permite escolher o GX correto para eliminar esse dado. Ou então posso programar eu. É muito fácil e vamos ver isso. Ora bem, porquê? Isto é a parte de publicidade deles, não é? Why Oasis Montage? Um ambiente integrado para o processamento e análise de dados de ciências da Terra, já tem mais de 20 anos, o conceito. Foram aumentando o volume de dados que é possível de utilizar. Esta é outra grande capacidade do Oasis Montage. Permite tratar até volumes muito grandes de dados. Podemos iniciar o processamento de dados ainda no campo. Se estamos no campo a recolher dados, a fazer aquisição, por exemplo, de dados de resistividade, podemos começar logo no campo a processar os dados. Tem muitas capacidades interessantes. Mapeamento em 3 dimensões, isso vários programas têm. Agora, dizem que também é possível fazer exagero vertical em 3D, também é possível noutros programas. Como eu digo, quase tudo o que o Oasis Montage faz, há outros programas que fazem, mas não há nenhum que faça tantas coisas em conjunto como este. Claro que isso é uma vantagem, é como os canivetes suíços, não é? Eu gosto muito de canivetes suíços. É uma ferramenta que já me safou de situações difíceis várias vezes em várias partes do mundo, quando é possível viajar com canivete na bagagem de porão, agora já não é possível trazer o canivete dentro da cabine, claro. E os canivetes suíços, inicialmente, o canivete que era entregue aos oficiais do exército suíço tinha 2 lâminas, um saca-rolhas e um abre-latas, acho eu. Depois foram crescendo, e o Oasis Montage é a mesma coisa. Tinha 2 lâminas, um saca-rolhas e um abre-latas, um tira-cápsulas, e foi crescendo, e os canivetes suíços, hoje há canivetes suíços que são impossíveis de utilizar, porque são da grossura de um braço quase, e só por graça é que se tem uma coisa daquelas, não se consegue utilizar. Este consegue-se utilizar ainda, no entanto, tornou-se bastante pesado. Ora, tem aqui a janela do Oasis Montage, que já vamos ver quando eu abrir, e vocês. A janela portanto, tem aqui em cima os menus. Estes são os tais menus, quando nós precisamos de uma tarefa diferente, especial, lançamos
o menu próprio e ele aparece aqui. Aparece aqui esse menu e aparecem aqui os ícones correspondentes a esse menu. Uma coisa, depois aqui tem os dados que estão a ser vistos deste lado, bases de dados, mapas, grids, por aí adiante. Aqui em baixo tem um botão equivalente a este é o botão de dados, este é o botão de ferramentas. Podemos clicar que substitui este e mostra as ferramentas que estão acessíveis, que podemos usar, podemos acrescentar mais ou subtrair, tanto faz. E depois temos isto, que é uma das grandes capacidades do Oasis Montage, que é a ligação dinâmica, isto é um conceito do Windows DDL, as Dynamic Link Libraries, ligação dinâmica entre dados. Ou seja, se eu clicar, se estiver aberto uma base de dados, folha Excel, aqui com uma geoquímica, cobre, zinco, crómio, por aqui adiante, nos pontos 540, 541, por aí adiante. Com isto, com base nestes dados, construí um mapa, por exemplo, da distribuição de cobre. Com base nestes dados também eu posso fazer um perfil, também vamos ver isso possivelmente ainda hoje, podemos fazer um perfil correspondente ao cobre nesta linha, por exemplo, lançar um perfilzinho. Podemos fazer um mapa dos pontos da amostragem. O que é que acontece? Quando eu clico na base de dados neste ponto, um ponto especial, o mesmo ponto fica realçado no perfil, fica realçado no mapa e fica realçado no mapa das amostras. Estão a ver a vantagem que isto tem. Eu quando vejo um sítio anómalo, por exemplo, neste caso, este ponto será uma anomalia geofísica ou será uma anomalia numérica, portanto um erro ou ruído. Vamos ver onde é que o ponto foi amostrado, como é que se comportam as coisas em torno dele. Isto é uma das grandes capacidades do Oasis Montage. Isto é a janela Project Explorer. Temos de ter um projeto aberto, os projetos chamam-se qualquer coisa, .gpf. Tem aqui, como eu dizia, na janela do Project Explorer, tem os dados que estão a ser tratados. Aqui tem, há um nome do projeto que aparece. O nome do projeto aparece aqui em cima, Geodemo GPF. GPF é o grande chapéu de chuva debaixo do qual um trabalho em Oasis Montage é feito. Este é o meu projeto. O meu projeto chama-se, neste caso, geodemo.gpf. Pois dentro desse projeto eu vou ter bases de dados. Tenho aqui uma base de dados, esta de dados geoquímica. Depois vou ter grids, vou ter mapas feitos a partir desta base de dados e destas grids, e assim sucessivamente, vários mapas. Depois tenho as ferramentas. Se clicar aqui, os dados, esta parte de dados é puxada para cima e vejo esta parte. Que ferramentas é que eu posso usar? Tem aqui estas. Acompanhar todos os arquivos, usar a descrição e ferramenta metadados, permite-lhe acompanhar as informações do projeto. Em versões anteriores, as informações dos ficheiros eram mantidas no sistema de ficheiros e o utilizador acompanhava os ficheiros que lá estavam. As ferramentas de janela incluem ferramentas convencionais, barras de ferramentas e ferramentas auxiliares. Uma ferramenta undo redo, que é uma coisa útil e que nem sempre está acessível. Isto é uma coisa que, quando estamos a trabalhar com grandes volumes de dados, muitas vezes não temos acesso ao redo, o Ctrl-Z do Windows, nem sempre podemos usar. A ferramenta de gestão de visualizações e de grupos, outras ferramentas auxiliares, barra de ferramentas, já vos mostrei. Projetos recentes, podemos ver. O que você precisa de saber sobre arquivos de projetos. Para fazer qualquer trabalho no Oasis Montage tem que ter um mapa aberto. Estritamente falando, não tem que ter sempre um mapa aberto, tem que ter uma base de dados aberta, pelo menos. O mínimo para o Oasis Montage trabalhar é ter uma base de dados. Depois, a partir dessa base de dados, construímos um mapa. É possível construir um mapa em branco, vazio, sem nada dentro, e depois acrescentar a esse mapa os dados. Portanto, é possível fazer das duas maneiras. Portanto, a outra maneira é ter a base de dados e a partir dela construir o mapa. Nós recomendamos que cada projeto em que trabalha tenha o seu próprio arquivo de projeto.
Portanto, nós vamos ter uma pasta no nosso ambiente de trabalho. Eu tenho aqui uma com testes que fiz ontem. Pronto, tenho aqui os dados e tenho aqui um teste chamado Geodemo. Olhem o que é que eu vou fazer. Vou apagar isto tudo. Que é para começar de novo convosco, para ele não ir buscar dados que já estão. O que é que eu tenho aqui dentro? Tenho dados que fui buscar ao próprio programa. Podem ir buscá-los aqui. Podem ir buscá-los aqui à vossa pasta na nuvem. Podem ir buscar a pasta dados 71 PT tutorial, são estes dados. Ou podem ir buscá-los ao vosso computador, eu já vos mostro como. Portanto, o que é que vamos fazer? Temos uma pasta que eu depois vos vou pedir para criarem no vosso ambiente de trabalho. Criei uma pasta com o nome deste módulo, OMI1. OMI1 será OMI e a primeira sessão. Pode-se chamar simplesmente OMI, que é para este módulo OMI. Depois teremos uma pasta para os outros módulos seguintes, para AGF, para FGA, para PDG, e assim temos as coisas organizadinhas lá dentro. Metadados são dados sobre dados, como por exemplo utilizador, quando é que foi criado o ficheiro. Podemos visualizar e editar os metadados. Podemos mudar os nomes. Por exemplo, aqui. Procurar os dados e saber os seus metadados. Editar os metadados. Tema principal, é bom para quando voltarmos a um assunto, podermos saber sobre o que é que estávamos a trabalhar. Isto é bastante simples de utilizar. Depois, processamento de grandes volumes de dados, o que chamamos hoje Big Data. O Oasis Montage é muito adequado para processamento de Big Data. Eles dizem que o programa foi testado, esta versão 7.1, atualmente possivelmente já é mais, foi testado com bases de dados de até 10 GB, que é muita coisa. E ainda para o processamento de volumes relativamente pequenos, uma variedade de aplicações. A janela de folhas de cálculo, no Brasil chamam planilhas, nós cá chamamos folhas de cálculo, organiza e exibe os dados diferentes dos programas de bases de dados e de folhas de cálculo convencionais. Ora bem, o que é que vocês têm? Nas bases de dados convencionais, os dados estão organizados como tabelas, registros e campos. Não é gravações, é registros. Tabela completa, um registro é uma linha e um campo é uma coluna. O que é que isto dificulta? Porque se eu estiver a fazer aqui por exemplo, é para sondagens. Identificação do furo. Se eu estiver a fazer várias sondagens ou várias linhas que o avião correu o terreno a recolher dados geomagnéticos, tenho aqui uma linha e depois tenho os valores registados em cada linha. Depois tenho outra folha para outra linha, outra folha para outra linha. Portanto, tenho que poder aceder às várias linhas e mais, quando faço algum processamento, por exemplo, eu quero calcular este ouro, quero ter outro campo aqui ao lado, com o ouro em ppbs em vez de ser em ppms. Tenho que dividir este por 1000. E tenho que poder fazer isso nas linhas todas. E posso fazer isso no Oasis Montage nas linhas todas. Neste sentido, o Oasis Montage é mais parecido com o Microsoft Access do que com o Excel. O conceito é exatamente o mesmo. Folhas de cálculo são as nossas janelas para a base de dados. Por exemplo, tem aqui linha 4013 0. Se eu clicasse, já vamos ver isso quando lançarmos o programa, se clicar aqui com o botão direito, vejo
as linhas todas que posso escolher, e dentro desse menu escolho a linha que quero processar. Tem aqui o Y e o X, que são, por exemplo, são coordenadas, e o Z, que são, por exemplo, altitudes ou dados. Podemos mostrar dados, podemos manipular um intervalo, qualquer intervalo de amostras. Notem uma coisa interessante, que quando nós fazemos contas e eliminamos registros ou qualquer coisa, os dados originais são preservados. Portanto, nós vamos gravar as coisas de maneira a não destruir os dados originais, porque se eu fizer a asneira, não vou estar a destruir uma campanha caríssima de prospecção aeromagnetométrica, por exemplo, porque me enganei num sinal numa operação. Não, os dados originais estão preservados e eu trabalho sobre uma cópia dos dados originais. A janela de folhas de cálculo, é o que eu estava a dizer. Não exibe os seus dados propriamente ditos, mas sim uma vista, uma visualização dos dados. Dependendo do tipo de projeto, a janela de folha exibirá os seus dados como valores ou como canais da forma de matriz. Para levantamentos onde apenas um único valor é gravado para cada estação, por exemplo, um levantamento magnético de campo total, diria eu, como vocês já viram no módulo de geofísica aplicada. Se eu fizer o levantamento com um magnetómetro de prótons ou com um magnetómetro de bombeamento óptico ou com SQUID, o que eu tenho são campo total. Se fizer com um magnetómetro Fluxgate, eu tenho as várias componentes do campo. Portanto, vamos partir do princípio que temos dados de um único valor para cada estação. Tenho aqui as coordenadas X e Y. Aqui parece-me que estão no formato UTM, MIP. E depois tenho o dado. Portanto, tenho uma linha de prospecção, pois cada coluna corresponde a um campo, que é uma variável. Este campo é o campo da coordenada X, este campo é a coordenada Y, e este campo são os dados magnéticos. Tem aqui o exemplo que eu estava a dar de várias linhas. Tem aqui uma linha para X, Y e os dados aqui estão representados na forma de perfil, em vez de estarem representados. Este perfil vai-me mostrar os dados adquiridos em várias linhas. Isto é bem interessante. Consigo ver pequeninos perfis numa célula que representam os dados de várias linhas. Depois, a visualização de perfis é uma janela gráfica para a base de dados. Podemos exibir perfis de uma ou mais variáveis, simplesmente pela seleção de um canal. O perfil aparece abaixo da sua base de dados, numa janela de perfil, pode ter até 5 painéis, com 32 variáveis em cada painel, que é muita coisa. Isto é assim, tem aqui a folha de cálculo, que corresponde à base de dados, e depois tem aqui perfis correspondentes a coisas que foram selecionadas. Eu diria que este potássio... Está alguém a pedir-me alguma coisa? Alguém enviou... Ora bem, não estão a ouvir o que eu digo. Não estão a ouvir o que eu digo. Liguem os vossos microfones, por favor. Ninguém ouve o que eu digo, é só a Verónica. Ou respondam-me no bate-papo.
Ora, Ninguém está a ouvir. está bem, então vamos lá, vamos mudar isto. Vamos ver. Ora bem, deixem-me testar o microfone. Teste. 1, 2, 3. Ora bem, aqui no meu está a funcionar bem. Porquê é que vocês não conseguem ouvir? Puseram todos o som no máximo. Olhem aqui, eu para vos ouvir, tenho que pôr aqui o som à volta do 90, 100. Vejam lá, experimentem lá, aqui em baixo. Aqui. Vejam lá, e agora? Já ouvem melhor? Alguém? Já ouvem alguma coisa? Sim. Eu Já já estou a ouvem? ouvir. Ah, boa. Sim. Boa, obrigado por me terem chamado a atenção para isso. Eu antes de começar a conversar convosco, por acaso nunca vos disse isso, antes de começar a conversar convosco, ponho sempre isto 70, 80, porque senão não se consegue. Agora estamos a ouvir. Boa. Então vamos continuar. Em todo caso, isto está gravado, portanto, vocês quando virem a gravação vão ter o som todo. Depois vão de me dizer a qualidade com que está, eu também vou verificar. Vamos lá ver. Então, estava eu a dizer, que vocês possivelmente não ouviram, que no Oasis Montage eu tenho os dados de várias linhas, por exemplo, e vou poder muitas vezes ver em simultâneo os dados das várias linhas numa célula da matriz, da folha de cálculo, mas também posso ver esses dados aqui na própria janela da base de dados. A janela da base de dados fica com os números em cima e eu, por exemplo, crio um perfil com estes dados, potássio bruto. Isto é uma campanha de gamma ray, espectrometria de raios gama, que me vai produzir este gráfico aqui. Está a ver? Este é total count, contagem total, que deve ser este que está aqui a vermelho. Este não sei o que é, está aqui a azul. Portanto, eu posso ver vários perfis criados a partir das colunas. Depois temos os mapas. Os mapas são telas impressas com informações. Mapas são a distribuição dos nossos dados no espaço. Nós, como geocientistas, estamos bem familiarizados com mapas. Há uma coisa que é muito usada e com que eles perdem muitas destas 300 páginas do Oasis Montage e com o qual eu não vou perder muito tempo, que é com a formatação gráfica, que é, aqui vocês estão a ver, tem o mapa com as escalazinhas, com o norte, como tem que ser, como é evidente. Nós não podemos entregar um mapa num relatório que não tenha escala e norte. Não é? Isso é óbvio que tem que ser. Tem que se poder ler, tem que ter alguma informação, pode ter o logotipo da empresa ou do departamento em que vocês estão a trabalhar. Portanto, eles gastam muito tempo com isso, eu não vou gastar muito tempo com isso, vou gastar mais tempo com o tratamento dos dados. Se vocês sentirem necessidade que
mandem-me um e-mail depois, mais adiante, mais para a frente, e gostávamos de ver a formatação dos mapas. Tudo bem, e faço um bocado uma sessão sobre isso, mas em princípio não vai ser preciso. Portanto, tem aqui, isto funciona um pouco como o ArcGIS, em layers, ou como o Photoshop, em layers, em camadas. Tem um mapa com tudo, depois tem uma layer com a escala, tem uma layer com a seta de norte, tem uma layer com as bordas e as linhas de grelha, e podem ir acrescentando layers com texto e assim sucessivamente. Isto, neste sentido, funciona como um programa de processamento de imagem, como o Photoshop ou qualquer outra coisa, ou como o ArcGIS. Podemos ler ficheiros ArcMap ou ArcGIS, ficheiros MXD, no Oasis Montage. Tem aqui um exemplo. Vão ter até ferramentas de menus e tudo isso do ArcGIS. A vinculação dinâmica de dados, já vos falei nisso há bocadinho. Portanto, eu clico aqui numa célula e aparece-me o valor realçado no perfil e no mapa ao mesmo tempo. Os algoritmos são os tais GX, os executáveis, já vos falei nisso. São centenas. Vamos usar um subconjunto ínfimo de todos os algoritmos que existem. Eu diria que quase para qualquer problema geológico que nós tenhamos, há um algoritmo de processamento. Mas vocês, se forem mesmo craques nisto, podem, inclusivamente, desenvolver os vossos próprios executáveis, usando a ferramenta de desenvolvimento de executáveis que vem com o Oasis Montage. Portanto, se gostarem muito e se verificarem que há um processamento que vocês fazem que é muito complexo de fazer, seguindo todos os passos, usando os scripts todos que existem, podem desenvolver a vossa própria ferramenta, programar a vossa própria ferramenta. Isto já falámos. Aqui eles vão repetir, claro. Primeiros passos, requerimentos de hardware e software, toda a gente tem. Isto é antigo, reparem, isto é o 7, isto é feito para o 7.1. Nós temos o 8 e picos, eles neste momento vão no 9 e qualquer coisa. Isto diziam que era preciso o Windows Vista ou o Windows XP. Neste momento já estamos muito mais avançados. Vamos deixar esta parte do licenciamento. Instalação, soube hoje de manhã com grande satisfação que já têm tudo instalado. Vamos deixar a questão das licenças. Configurações também vamos deixar para depois. Vamos usar tudo o que é feito, tudo o que vem por defeito no programa. E vamos parar aqui. Eu vou parar de gravar um bocadinho enquanto vamos todos tomar um café, que bem merecemos, nestes 10 minutos. Ao fim destes 10 minutos, portanto, para mim, às 9 menos um quarto, para mim às 9 menos um quarto, para vocês às 11 menos um quarto, encontramos aqui todos para lançar o programa e começar a trabalhar finalmente no Oasis Montage. Portanto, eu vou interromper para não gastar memória. Ora bem, onde é que isso se faz? Interromper compartilhamento e pronto, já está a gravar. Então vou partilhar agora convosco o meu ecrã todo. O que vocês têm quando lançam o programa é isto. Clicam aqui na cruz para ficar isto, para ficar só o programa aberto. Pronto. Tem uma janela cinzenta, só diz File, Window e Help. Não diz mais nada.
Antes de começar a trabalhar, portanto, nós para trabalhar no Oasis Montage temos que ter um projeto. Para ter o projeto, temos que ter um sítio para o localizar. Eu vou apagar esta pasta que tenho no meu computador e vou criá-la de novo. Oh, tenho coisas abertas lá dentro. Deixem-me cá ver o que é que eu tenho aberto. O que é que eu tenho aberto lá dentro? Ah, já sei o que é. É o Oasis Montage. Pronto, não interessa. O que é que eu tenho aqui dentro? Vocês têm que criar uma pasta no vosso desktop. Uma pasta chamada o que quiserem, OMI, se quiserem, que é este módulo que vamos ter durante esta semana. Segunda, terça, quarta e quinta, vamos fazer os exercícios iniciais do Oasis Montage. Portanto, cria uma pasta chamada OMI. Eu pus um underscore antes para nas listas aparecer em primeiro lugar, mas não é necessário ter um underscore. Portanto, chamam o nome que quiserem. Eu chamei OMI 1. Dentro desta pasta, vocês vão colocar os ficheiros auxiliares. Os ficheiros de trabalho, os ficheiros de dados que vamos precisar para estes exercícios todos. 7.1 PT tutorial. 7.1 é este PDF. Oasis tutorial 7.1. Então, onde é que vamos buscar estes dados? Estes dados, quando vocês instalaram o programa, foram colocados aqui. Ora bem. Este PC é o nome do computador, não é muito criativo. E vamos ter que ir a disco local, C, programas, x86, Geosoft, já estão a ver onde é que ele está. Depois, Resource Files, Data, dados. E depois, vários dados, dados variados. Pronto. Copiam, selecionam isto tudo. Selecionam todos. Copiar. E depois colam, ou colam a pasta, o melhor ainda é subir esta pasta Various. Pasta Various, copiar a pasta toda. É o melhor para não ficarem programas misturados com dados. Copiar. E colar aqui. Professor, pode repetir? Posso? Vocês estão a conseguir ver? Antes de começarmos a trabalhar com o programa, temos que ter uma diretoria, uma pasta. Antes de começarmos a trabalhar no programa, temos que ter um sítio para ele ir buscar os dados. Portanto, vocês no vosso ambiente de trabalho criam uma nova pasta. Sim. Novo pasta. E chamam-lhe o que quiserem. Chamam-lhe OMI. Pronto, se quiserem. OMI. Cria uma pasta vazia chamada OMI. Nova pasta, OMI. Certo? Abrem a pasta, está vazia. Agora, vou voltar atrás. Vamos ao computador, ao disco C. Portanto, vamos buscar os dados que vêm com o próprio programa. Vamos ao disco C. C. Está alguém aqui?
Alguém me mandou uma mensagem. Vocês é que têm que me... a Beatriz disse, Ivo, peço para minimizar, não conseguimos aceder ao ambiente de trabalho. Vocês é que têm que minimizar. Eu não posso minimizar, eu tenho que vos mostrar o meu ambiente de trabalho todo. Portanto, vocês é que têm que minimizar. Experimentem carregar no Escape. ESC. Conseguiram? Estamos a ter problemas de conexão, professor. Oh, diabo. Têm que minimizar nos vossos PC. Tentem a tecla Escape. Digam-me se funcionou. Digam-me se funcionou. Se conseguem já aceder ao vosso ambiente de trabalho. Já conseguem ter acesso ao vosso ambiente de trabalho? Parece que... Portanto, no disco C, temos que ir ao sítio onde o Oasis Montage foi instalado. Depois de criar a pasta... Criaram uma pasta vazia. Sim, OMI. OMI, pasta vazia. Agora vamos ao disco local, ao disco C, programas x86, está cá o Geosoft. Não consigo ver onde é que está isso. Ora, então, pode estar em Programs, pode estar em Program Files. Tem isso em inglês? O meu computador está em inglês, sim. Em inglês. Então isso vai estar em como é que é? Programs, Applications. Há de ter um x86, entre parênteses, dentro do disco C. Disco C, eu tenho... Disco C. Há de ter aqui... Não sei como é que isto se chama em inglês. Deixem-me cá ver. Se eu encontro aqui... Program Files. Program Files x86. Estão a ver aqui na minha barra? Sim. Depois, cá dentro, tem Geosoft. Duplo clique. Depois, Resource Files. Recursos. Ficheiros de recursos. Duplo clique. Depois, Data. Dados. Depois, Various. Depois dos recursos, não consigo ver os dados. Não é recursos, não é recursos. Atenção. Não é resources, é resource files. Ok, resource files. Resource files, data. Certo? There is no data. Ok. Data. Resource files, data.
Depois, various, cá para baixo, é o penúltimo. Pronto. E o que tem, eu tenho aqui a sequência completa na minha barra em cima. Disco local C, depois Program Files x86, Geosoft, Resource Files, Data, Various. Portanto, vamos voltar atrás, Data. Tem aqui esta pasta Various. Põe a pasta em evidência. Ups, só uma vez. A pasta em evidência. Depois clicam com o botão direito em Various. Copy. Copiar. E vão colar na vossa pasta vazia. Colaram. Paste, colar. Opa, essa parte não entendi. Voltando atrás. Eu tenho vários. Tem aqui uma pasta Various. Aqui vem a possibilidade de save, cancel e help. Então, Não, o que, não. que eu faço aqui? Não, calma. Clicar só uma vez na pasta Various, aqui no símbolo da pasta, onde eu tenho o cursor do rato. Depois, com o botão direito, copiar ou copy, ou fazer Ctrl+C no teclado, copiar, e depois ir para a pasta OMI e colar cá dentro. Paste, colar. Não facilita a copy. Alguém copiou aí já? Há várias maneiras de fazer copy. Uma delas é com o botão direito do rato. Copiar ou copy. Outra maneira é com o teclado fazer Ctrl+C ao mesmo tempo. Se eu fizer Ctrl+C, ele faz copy e depois, no sítio onde eu quero colar, nesta pasta, vou apagar outra vez, nesta pasta faço Ctrl+V ou então botão direito do rato, colar. Copiaste Ou então, vários. Ctrl+V. Eu não estou a copiar aqui. Ele não está a copiar. Está a bater o teclado. Ele não está a copiar. O right click. Temos outra maneira de fazer isto. Ainda há outra maneira de ir buscar os dados. Ctrl+V, ainda. É passa várias que vai para Será que você vai? O que eu quero é que fiquem com esta pasta chamada Various dentro da pasta que criaram, chamada OMI, que vai ser a nossa pasta de trabalho durante esta semana. Trabalhos com caminho. Então, sim. A pasta amigo. Outra maneira de fazer isto é ir buscar à nuvem, ir buscar aqui, à pasta do Omega. Estão lá os mesmos dados. Ora bem. Alguém ainda não conseguiu? Deixa eu ver se eu saio. vai dar sempre para depois. Vai ver Ela está assim. vai sendo to desktop. Tem que ter uma pasta Various dentro do OMI.
Já toda a gente tem? Então vá, vamos continuar. Vamos mudar o nome desta pasta, porque Various não é um bom nome. Vamos chamar Data. Mudar nome. Ou então clicar só aqui, devagarinho, 2 vezes. E vamos chamar Data. Agora já podemos começar a trabalhar. Portanto, temos o quê? Temos uma diretoria de trabalho, vamos meter aqui os nossos projetos e todos os ficheiros associados aos nossos projetos vêm para esta pasta. Está bem? Portanto, isto é o procedimento normal. Quando vocês querem iniciar um projeto novo, criem uma pasta nova para ele. Não tem que ser no ambiente de trabalho, obviamente. Idealmente, vocês terão dentro da pasta os vossos documentos. Terão, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta minha do Oasis Montagem, onde tem dados, software e tem várias coisas que eu fui criando e que fui fazendo aqui ao longo do tempo. Mas vocês têm que ter nesta pasta aqui, OMI, vazia, dados. Agora, vamos ao Oasis Montagem. Isto podemos fechar para já não é preciso. Nada disto é preciso. E vamos começar o Oasis Montagem. Vamos ver o que é que diz aqui o nosso auxiliar, que é o PDF. O que é que diz aqui o PDF? Isto é conversa, os tipos de ficheiros, vários tipos de ficheiros, criando um diretório, já fizemos. Copiamos estes, isto são os nossos dados. São os nossos dados que vêm com o programa. E agora vamos criar um projeto que se vai chamar... É seguir o que está aqui escrito. Estão a ver? No menu File, clique em Project e depois New. E aparece esta janela, New Project. Vamos guardar aonde? Vamos guardar naquela pasta que criamos, chamada OMI. Pronto. Dentro desta pasta, não é no Data, é aqui fora. Dentro desta pasta e vamos lhe chamar Geodemo. Vamos usar o mesmo nome que eles usaram para não haver confusão. Geodemo. Não é preciso pôr extensão, que ele põe a extensão automaticamente. Guardar. Pronto. E lança. Já temos os ficheiros todos. Está a lançar os menus. Vocês podem ter alguns destes, podem não ter todos. Não interessa, quando forem precisos. E pronto. Temos o programa lançado com os menus. Isto pode ficar um bocadinho menor. Para dar mais espaço ao outro. New project. Portanto, seria File, Project, New. Não façam de novo, quando já têm um com o nome gravado, Geodemo GPF, já está pronto a funcionar. O que é que isto diz por aqui mais? Para encontrar respostas é usar o Help, nem sempre funciona bem, porque eles foram, como eu vos disse, a ajuda foi limitada. 100% é demais. Vamos pôr aqui 80. Menus de ajuda. Imprimir manuais completos já não é possível. Vocês têm todos os manuais que precisam, estão nesta pasta, na nuvem, no Mega. Tem nesta pasta Bibliografia, Oasis Montagem. Tem aqui os manuais todos que precisam e alguns que não precisam. Portanto, não, a maior parte disto é mentira. Era bom quando se conseguia, agora não se consegue. Imprimir os manuais completos, etc, etc. Não vai ser possível. Portanto, estão preparados para... Eu vou
Isto encerraria a sessão de hoje. Vou só para vocês não ficarem com a boca amarga, que não fizeram nada. Não ficarem com a boca amarga, que não fizeram nada. Ora, isto para já não é preciso, vamos tirar esta coisinha aqui. Pronto, ficamos só com os dados. Tem aqui dados e tem aqui as ferramentas. Lembram-se que falámos nisso há bocadinho. Dados. Vamos criar uma nova base de dados. Vamos criar uma nova base de dados. Vamos aqui, Database, New Database. Vamos chamar o nome que eles dizem aqui, tfmag.gdb. Vamos usar dados de magnetismo nestes exercícios iniciais, tfmag.gdb, Geosoft Database. Isto é um número máximo de linhas. Isto equivale a dizer que são, o máximo número com que está a trabalhar são 200 linhas que o avião percorreu. Desculpa, eu vou database. Cancelar. Database. New. Yes. Ok, mas qual é o clique que eu dou no database? Desculpe. Não percebi. Eu faço double clique. Não, só um clique. O clique que eu faço no database. Só um clique. Database, um clique. New database. Só um Não clique. está a reagir. Não está a reagir. Não aparece Create New Database? Não. Será que vocês não têm o viewer instalado só e não o software completo? Ora bem, alguém pode partilhar o seu ecrã do Oasis Montage comigo? Em todo caso, vou-vos mostrar o que é que acontece quando se pode fazer. Portanto, no programa completo, New Database, nenhum de vocês aparece este Create New Database. Ou alguém aparece. Alguém aparece este Create New Database? Aparece, pronto. tfmag.gdb. Estava eu a dizer, isto é o número máximo de linhas que o avião percorreu. Esta base de dados pequena que nós vamos criar está preparada para 200 linhas e está preparada para 50 canais. Ou seja, em cada ponto da amostragem pode mostrar até 50 variáveis diferentes. Portanto, isto é largamente suficiente. Se não for suficiente, temos a possibilidade, nas ferramentas de base de dados, temos a possibilidade de a alargar, de a tornar maior. Portanto, não se preocupem. Ou seja, aceitamos estes valores. Depois temos aqui 3 possibilidades, que é não comprimir, comprimir de forma a que a compressão seja, não ouvir, comprimir de forma a que a depressão seja o mais rápida possível, ou comprimir de forma a que o tamanho seja o mínimo possível. Quando têm o disco muito cheio, devem usar Compress for Size, torna mais lento. Quando têm muito espaço em disco, devem usar Compress for Speed, torna mais rápido, mas ocupa mais espaço em disco. Normalmente, portanto, podem deixar tudo como está. Põem o nome, tfmag.gdb, 200 linhas máximo, 50 canais máximo, compressão for Speed. Ok. Pronto, tem aqui a nossa primeira base de dados criada no Oasis Montage. Isto é uma linha padrão, linha 0, com isto são o que eles chamam os fiduciais. São as marcas dos pontos da amostragem, equivale às estacas no terreno. Portanto, isto é o ponto 0, é o fiducial 0, 1, estão com decimais, mas não é necessário. 0, 1, 2, 3, por aí adiante. Agora, amanhã, o que é que vamos fazer? Vamos encher esta base de dados com dados reais, está bem? Por hoje... Antes de por hoje,